E aí, bom dia mais uma vez, bacana. São que 8h45 em ponto. Pessoal, já pode começar a colocar presença, né? Presente, presente. O rapaz falou aí, não foi? Eu vi. Tudo agora está voltando, né? Tem presenciais, tem remoto, tem os híbrido, e a gente ainda está nessa adaptação. Eu também achava que o professor não tinha escolha. E, na verdade, a gente não teve escolha. Por questão de definir os horários, porque são muitos professores, muitas disciplinas, para pouco horário. Então, teve que dividir. E nessa divisão, o professor não participou. Então, foi definição da coordenação, da direção. Aí ficou definido assim. Eu achava também que ia ser todo mundo, né? Todo mundo ia voltar, todo mundo. Mas tiveram alguns que ficaram remotamente e outros ficaram híbrido. Foi surpresa para mim também. Mas vamos lá, né, gente? Bom dia mais uma vez, 8h45. Então, vou registrar aqui. Hoje são o quê? Hoje são 9 de novembro, né? De 2021. Vamos lá? Na aula passada, a gente quase concluiu o assunto sobre aplicações das leis de Newton. Já vimos na aula anterior a oitava aplicação. A oitava aplicação, a aplicação 8, foi a aplicação sobre plano inclinado. Ah, professor, o que seria plano inclinado? Plano inclinado é uma rampa. É um escorrega lá, um escorregador, né? Então, a gente viu tudo isso na semana passada. Ah, professor, como desde o início do ano, desde que a gente começou esse assunto, o senhor vem dizendo que ao todo existem 9 aplicações, a aula anterior vimos a oitava, então está faltando agora apenas uma, a última, a 9ª e última aplicação. A aplicação sobre forças circulares. Mas antes da gente ir para essas forças circulares, a gente vai fazer aqui um momento agora de recapitulação, como se fosse um exercício, como se fosse, não, vamos ser exercício, a aula de hoje, 45 minutos, de 8h45 até 9h30, vão ser 45 minutos só de exercícios, questões, resolver questões, tudo sobre aplicações das leis de Newton, certo? Então, vamos lá. Hoje, a aula, basicamente, vai ser uma aula sobre exercícios, aula de exercícios, certo? Aula de exercícios. Ah, professor, exercícios de quê? Exercícios sobre todas as aplicações que nós vimos aqui. As aplicações das leis de Newton. Ao todo, 9. Ao todo, 9. Já vimos até a oitava. Está faltando só mais uma. Tranquilo? Então, antes da gente ir para essa última, que é a seguinte, né, a 9ª aplicação, vamos agora fazer exercício. Toda a aula só respondendo questões. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, gente. Primeira questão. Primeiro, lembrem-se aí que, ao todo, essas 8 aplicações, nós vimos o quê? Força, peso, força normal, força de contato, força de tração, roldanas, força elástica e força de atrito. E a última anterior, plano inclinado. Então, gente, quando a gente estava em roldanas, basicamente a gente disse o seguinte, gente, roldanas é um equipamento, é um dispositivo que se trabalha lá na construção civil, que, na verdade, seria essa rodinha aqui, uma polia, para facilitar levantar objetos, levantar pesos, guindastes, elevadores. Então, basicamente, polias ou roldanas seria esse equipamento, esse dispositivo. E a gente diz o seguinte, gente, e na verdade não é nada a mais, não é nada além do que a gente vem trabalhando. Primeiro, não é uma outra força, é uma situação, é um caso. E segundo, observe que continua tendo cabo de aço, aço, corrente, linha, fio. Ou seja, situações sobre polias ou roldana recai na situação de tração. E a gente tinha deixado uma questão para casa. Então, hoje a gente vai resolver várias questões sobre polias ou roldanas. Antes, gente, da gente começar a resolver, eu quero que vocês me digam aí o seguinte. Primeiro, se eu tiver aqui, ó, a situação lá da polia ou da roldana, né, ó, a situação bem trivial, né, bem usada, que eles mais fazem questões desse tipo, quem vai fazer aí Enem, vestibular. Então, primeiro, está lá a situação. Todo mundo está percebendo aqui o que seria essa situação, né? Está lá o topo, lá no final do último andar de um prédio, está aqui a quina do prédio. Lá na quina, eles conectam esse equipamento chamado roldana, polias ou roldana.
E através de cabos, né, o cabo de aço, eles conectam aqui dois pesos, dois pezinhos. Aí eu quero saber, nessa situação aí, observe que esse segundo peso, vamos colocar o nome aqui, né, o peso A, peso B, bloco A, bloco B. Aí eu quero saber, esse bloco B aqui, ele vai arrastar todo esse sistema? Ah, professor, esse sistema vai entrar em movimento? Esse sistema vai ficar parado ou vai entrar em movimento? Observe que o bloquinho B está pendurado, suspenso, lá pendurado. Enquanto que o bloco A está apoiado lá no topo do prédio, lá em cima. Aí eu quero saber, nessa situação, vai entrar em movimento? Sim ou não? E aí, alguém? Participação? A primeira participação do dia. Quero saber. Professor, independente de quanto seja, o senhor não botou aí o valor da massa. A massa de A, a massa de B, independente de quanto seja. Vai entrar em movimento? Vai ficar parado? Tá, professor, não depende. Se esse daqui for menor, é óbvio que não entra em movimento. Se esse daqui for menor e esse mais pesado, é óbvio que entra em movimento. E aí, alguém quer participar? Ninguém? Então, veja só, gente. Antes de começarmos a resolver as questões, sempre não existe depende. Não existe depende. Ah, professor, vai aí depender da situação, de qual é a massa. Não, não depende. Se não houver atrito, se não tiver atrito nessa superfície aqui, estão vendo que o atrito só vai funcionar nesse ponto, já que aqui não tem superfície, ele está suspenso. Ele está suspenso aqui, certo? Ele está livre aqui, pendurado. Então, se não tem superfície, não tem atrito. Já aqui tem atrito com a superfície. Então, se a questão disser não existe atrito, não existe atrito. Se não houver atrito, qualquer que seja a massa, ele sempre vai arrastar. Tranquilo? Então, a única coisa que segura esse sistema é o atrito. Ah, professor, eu achava que era quanto mais pesado, quanto maior fosse a massa aqui, mais segurava esse sistema. Não, independente da massa. Como assim, professor? Exemplo. Se aqui eu pendurar uma formiguinha aqui, e aqui um elefante, a formiga arrasta. Se não tiver atrito, a formiga arrasta. Tranquilo, gente? Então, as questões que a gente vai trabalhar aqui, basicamente é para chamar essa atenção. Porque o aluno, quando vai fazer questões desse tipo, ele se depara com essa situação e diz, ah, mas depende. Esse bloquinho B só vai arrastar se o bloco B for maior, for grandão, tipo um guindaste, e aqui uma bicicleta, aí vai arrastar. Não, eu poderia botar uma bicicleta desse outro lado e um guindaste gigantesco, a bicicleta arrasta. Se não tiver atrito. Se não tiver atrito, independente das massas, uma maior do que a outra, sempre arrasta. Para nunca mais esquecer, gente, lembrem aí da historinha, da situação da formiguinha e do elefante. Se eu tiver uma formiga aqui, essa formiga vai arrastar o elefante. Se não tiver atrito. Então, a única situação em que esse sistema é mantido equilibrado, segura ele, né? Ó, vai segurar, é se tiver atrito. Se não tiver atrito, arrasta. Tranquilo? Então, essa era a única observação, gente. Feito isso, feita essa observação, então agora vamos para a questão. Olha lá, a primeira questão diz o seguinte, é exatamente essa questão. Está lá o topo lá do prédio. Gente, sinceramente, são questões modelo, questões que tradicionalmente caem no Enem, caem no vestibular. Então é bom estar atento aí para fazer questão desse tipo. Então está lá, ó, dois bloquinhos conectados por um fio, por um cabo de aço, por uma corrente, pelo que seja, né? Ó. Então eles estão conectados nessa situação. Sabendo que esse bloquinho aqui, vamos dizer, bloco B, esse bloquinho aqui, bloco A. O bloquinho B tem a massa de 2 kg. 2 kg. E o bloquinho A tem a massa de 3 kg. Pronto. Essas são as informações. Dadas essas informações, ele quer saber quem é o peso de A, para você calcular. Quem é o peso de A, quem é o peso de B, quais são as normais, normal de A, normal de B, certo? Quer saber os pesos normais, as trações, tração de A em B, tração de B em A, e qual vai ser a aceleração do sistema. Mais uma vez, alguém pode dizer, tá, professor, mas esse bloquinho aqui, o bloco B, é bem pequeno, ele só tem 2 quilos, enquanto que o bloco A tem 3 quilos, é maior. Então, esse maior vai segurar, não segura nada. Se não tiver atrito, isso vai ser muito, muito, muito escorregadio. Você pode botar aqui uma montanha, que um grão de areia aqui arrasta. Porque o que segura, gente, os objetos na superfície é o atrito. Tanto é que a gente vê em filmes,
desenhos animados. Aí vê lá, né, o personagem sendo arrastado lá de ladeira abaixo, do penhasco abaixo. O que ele faz? Ele coloca as unhas, ele tenta cravar as unhas ali para criar esse atrito. Então, o que vai manter o objeto seguro aqui é apenas o atrito. Não é o tamanho dele, não é a massa dele. É somente. Se não tiver atrito, despeca, desliza, simples, por menor que seja aqui. Tranquilo? Então, vamos lá responder questão desse tipo. Então, gente, primeira coisa, alguém pode dizer, tá, professor, são questões lá, aplicação das leis de Newton sobre roldanas, a quinta aplicação. Mas observem que roldanas, por sua vez, recaem em tração, porque tem fio, tem corda, tem cabo de aço, tem corrente, o que seja, certo? Conectando eles. Então, vamos lá responder essa questão. Primeira coisa, quais são os 5 verbos? Quais são os procedimentos? Quais são os 5 passo a passo que eu tenho que seguir um a um? Primeiro, separa todos os blocos. Então, vou separar todos os blocos. Quais são os blocos? Bloco A, tá aí, ó, bloco A, tá aqui. E aqui do outro lado, o bloco B. O bloco B é um pouquinho menor, certo? Ah, professor, depois separados. Separa todos. Ah, professor, tem 2, 3, 4, 5 blocos. Separa, separar. Primeiro verbo. Ah, professor, logo depois, representar todas as forças. Quais são as forças? Para baixo, aqui, puxando. O que está puxando para baixo? O peso de B. Certo? Ah, professor, esse peso de B, por sua vez, é transmitido aqui, olha, transmitido pelo fio e vai arrastar o bloco A. O bloco A, se tem fio, então a atração. É a atração que B puxa A. Estão vendo só, gente? O peso puxando para baixo, por sua vez, essa força que é a única aqui, esse peso puxando vai arrastar A. Então, se tem fio, é tração, não é mais peso, é tração. É a tração que B puxa A. Mas, por sua vez, terceira lei de Newton, existe uma reação. Então, a reação é a contrária. Está no fio, professor. Se está no fio, é tração. Se está no fio, é tração. Agora vai ser a tração de A e B. Tranquilo? Ah, professor, já representei em B. Peso e tração. Já representei em A. Tração. Mas tem mais alguma coisa? Tem peso. Olha lá o peso. Peso apontando para baixo. Superfície aqui. Então, normal apontando para cima. Aqui vai ser a normal de A. Normal de A. Tranquilo, gente? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor visível para vocês. Vamos lá? Questão 1, né? Questão 1. Então, eu quero saber quem é o peso de A, quem é o peso de B. Certo? Representei aqui, estou representando. Gente, sinceramente, a gente se preocupa com silêncio, né? Perguntem. Peso de A. Certo? Pergunta. Vamos lá, analisando uma a uma. Todas as aplicações, todas as forças. Qual é a primeira força? Força-peso. Olha lá, força-peso, peso de A. Segunda força, força normal, normal de A. Então, força-peso, força normal. Força de contato, professor, não tem. Força de contato não tem. Nada está puxando. Literalmente, efetivamente, tocando. Então, não existe força de contato. Então, força-peso, força normal, pula, força de contato. A seguinte, força de tração. Já apresentei, professor, aqui as forças de tração. As forças, né, ó, de tração. Certo? Tração de A e B, tração de B e A. Força-peso, força normal, força de contato, força de tração, polias. Polias não é força, estamos analisando uma situação. Logo depois, atrito e molas. Tem atrito aqui, a questão diz que não tem atrito. Então, desconsidera atrito, não tem atrito. E molas, também não tem molas. Plano inclinado, também não tem. Acabou, já analisei todas as forças. Pergunta. Força-peso, força normal. Em A, tem força-peso, força normal. Força-peso, força normal. Em B, tem força normal? Sim ou não? Em B, eu coloquei peso de B e atração. Estão vendo aqui? Peso de B e atração. Tem normal aqui? Sim ou não? Tá, professor? O aluno aplicado, estudioso, dedicado, vai observar que só existe normal, por definição. Qual é a definição de força normal? Só existe normal se houvesse superfície. Normal é uma força de natureza reação. Reação de superfícies. Então, não tem superfície, professor. O bloco está pendurado, está suspenso. Pendurado. Então, não tem superfície. Logo, não tem força normal. Então, gente, os alunos ali, estudiosos, nessa situação, não tem normal. Então, vamos aqui, ó, representar todas as forças.
peso de B para baixo. Para cima ficou o quê? Tração de quê? De A em B. Para cá ficou o quê? Tração de B em A. Para baixo, peso de A. Para cima, normal de A. Acabou-se. Então, vamos lá, seguindo passo a passo, os 5 critérios, né, os 5 procedimentos. Primeiro, separei os blocos. Segundo, representei em cada bloco todas as forças. Terceiro, professor, vamos equacionar. Como é que a gente vai equacionar? Equacionar força por força. Como é que se calcula força-peso? Peso de A vai ser igual a massa de A vezes gravidade. Peso de A. Quanto é o peso de A? É o que ele quer, professor. Repete. Peso de A, repete. Vai ser igual. Massa de A é quanto? 3. Vezes G. Quanto é G? G sempre é 10, né, gente? A aceleração da gravidade na Terra sempre pede para aproximar 10, né? Para arredondar 10. Tá, professor? Peso de A vai ser quanto? Peso de A vai ser igual a 30 newtons. 30 newtons. Tranquilo? Ah, professor, fiz peso de A. Se peso de A são 30 newtons, a normal de A também vão ser 30 newtons. Nessa situação aqui, a normal é igual ao peso. Nessa situação, a normal é igual ao peso. Mas na aula anterior, plano inclinado, nós vimos que nem sempre a normal é igual ao peso. Nessa situação aqui, sim. Normal é igual ao peso. Tranquilo? Nessa situação, a normal é igual ao peso. Certo? Sabendo disso, que a normal é igual ao peso, e o peso é igual a 30, logo a normal também vai ser igual a 30. Tranquilo? Já analisamos, professor, as duas forças na vertical. Agora vamos analisar aqui na situação do movimento. Na situação do movimento. Primeiro, eu tenho que saber qual é o sentido do movimento. Esse sistema vai ficar parado? Segundo, vai entrar em movimento subindo ou vai entrar em movimento descendo? 3 possibilidades. Parado jamais fica. Parado jamais fica. Porque não tem atrito. Ah, professor, se aqui for igual, desce. Se aqui for menor, desce. Se aqui for maior, desce. Então, em qualquer situação você vai, se não houver atrito. Tranquilo? Então, parado não fica. Ele entra em movimento, professor, subindo ou descendo? É óbvio que entra em movimento descendo. Então, o sentido de movimento vai ser esse daqui, ó, descendo, tá? O sentido de movimento vai se dar nesse sentido aqui, ó, descendo. Tranquilo? Ah, professor, então vamos equacionar. Quais são as equações que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, olha. Se esse sistema vai descer, vamos observar aqui esse bloco, o bloco B. O bloco B tem quantas forças nessa direção vertical? Quantas forças? Tá, professor? 2. O peso e a tração. Quem vai ser maior, o peso ou a tração? Você acabou de dizer que se o sentido do movimento se dá nesse sentido, nessa direção, é que o peso é maior que a tração. Então, a equação vai ser assim, o peso de B vai ser maior que a tração. Então, menos a tração de A e B. São duas forças. Não importa se são 2, 3, 4. Quaisquer forças relacionadas entre si, o resultado vai ser força. Então, essas duas forças vai me dar como resultado força. E força é o quê? Segundo a lei de Newton, F igual a M vezes A. Quem é M? M de B. Tá? Então, tá aí, ó. Primeira equação. Vamos agora para a segunda equação. Qual é a segunda equação? Observaram, gente, que a primeira equação, eu relacionei aqui as forças que estão em B. As forças que estão em B. É o peso de B e a tração de A em B. A relação entre as duas, a maior menos a menor, vai ser igual a M vezes A. Massa vezes aceleração. Certo? Vamos agora para a segunda equação. Tá, professor? A segunda equação é a força em A. Vamos analisar agora A. A gente analisou em B. Agora vamos analisar em A. Em A eu tenho quantas forças? Vamos ver aqui em A quantas forças tem. Tá, professor? Tem peso, normal e tração. 3 forças. Tá, professor? Mas essas duas forças aqui, elas se anulam, porque não vai ter movimento. Porque o peso é igual a normal. Já fizemos o cálculo, já finalizou. Então, vai sobrar apenas essa única força para contribuir no movimento. Tanto é que o movimento vai estar nesse sentido aqui. O bloco A vai para frente, sendo puxado, né, ó, escorregando e depois despenca. Então, o movimento vai ser nesse sentido aqui, certo?
Observem a trajetória do movimento. O bloco A vai para frente e depois despenca, né? Então, a trajetória vai se dar nesse sentido aqui. Então, vamos analisar a única força que contribui para o movimento de A. A única força é o quê? É a atração de bem A. Tá, professor? Vamos organizar, colocar termo abaixo de termo, parcela abaixo de parcela. Quem é o termo? Tração. Aqui eu tenho peso e tem tração. Então, eu boto abaixo de tração. Né? Ó. Tração de B em A vai ter que ser igual N vezes A. Tudo sempre é igual a N vezes A. Ou seja, sempre recai na segunda lei de Newton. Né? Ó. Ah, professor, mas estamos na situação do bloco A. Então, massa de A. Massa de A. Então, tá aí, gente. Primeiro, separei os blocos. Segundo, representei todas as forças. Terceiro, estou equacionando. Aí agora vamos substituir os valores. Vou apagar aqui, ó, deixar as continhas feitas. Vou só apagar a questão, né? Só apagar a questão, para a gente responder a questão. E aí, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Viram que no bloco B não tem normal de B. Não existe normal de B. Só existe normal de A porque tem superfície. Ele está apoiado sobre superfície. B não está apoiado, logo não tem normal. Né? Então, vamos lá. Ah, professor, substitui os valores. Peso de B. A gente precisa antes calcular o peso de B, né? Ó, como é que a gente vai calcular o peso de B? Vou fazer aqui, ó, bem pequenininho. Peso de B vai ser igual a massa de B vezes G. Peso de B vai ser quanto? Massa de B. Quanto é a massa de B? 2, né? 2 vezes 10. Massa de B é quanto? 20. 20 newtons. 20 newtons. E aí, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos substituir agora. Vamos lá. Tá, professor? Tenho duas equações. Lá, as ferramentas da matemática me dão condições para eu resolver múltiplas equações, no que é chamado de sistema de equação. Agrupa aqui, ó, as duas equações no sistema de equação. A primeira equação vai ser peso de B. Quanto é o peso de B? 20 menos a atração de A em B. Quanto é a atração de A em B, professor? O que ele quer? Ele quer isso, ele está perguntando. Então, repete-se. Tração de quem? De A em B. Tudo isso tem que ser igual. Massa de B. Quem é a massa de B? 2 vezes A. Quem é A? Ele quer também A, professor. Vamos agora para a segunda equação. Tração de B em A. Vai ser igual a massa de A, que é quanto? 3 vezes A. Substituir. Então, gente, primeiro, separa. Segundo, representa. Terceiro, equaciona. Quarto, substitui. E quinto e último, resolve. Vamos agora resolver. Tá, professor? Aqui, ó. Menos tração mais tração. São simétricos, opostos, né, matematicamente falando, então anula. Vai sobrar quem? Aqui desse lado vai sobrar só 20. Vai ser igual 2A mais 3A, o método da adição, né, gente? Nunca esquecer. Isso lá do 8º ano, 7º ano, resolução do sistema de equação. Método da adição, substituição, comparação. Aqui o método da adição, né? Então, 2A mais 3A. Tá, professor? 2 laranjas mais 3 laranjas. Igual a 5 laranjas. 5A, não. Tá multiplicando, passa dividindo. A vai ser igual a 20 dividido por 5. A vai ser igual a quanto, gente? A vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí, ó, das questões, dos valores que eles pediram, né? O peso de A, 30, normal de A, 30, peso de B, 20, normal de B, não existe. Normal de B não existe. Aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado, ou seja, esse sistema vai entrar em movimento com essa aceleração. Aí agora eu quero saber a atração. Tá, professor, a atração eu tenho na primeira e na segunda equação. Vou substituir qual? É evidente aqui que é mais simples, é a segunda, né? Então vamos resolver na segunda equação. Segunda equação, como é a segunda equação? Vamos pegar aqui. Segunda equação vai ser como? Pela segunda equação, nós temos que a atração de B em A vai ser igual a 3 vezes A, certo? Então vamos lá. Tá, professor, eu quero saber agora, eu quero encontrar o valor da atração, na interrogação, na questão, os valores que ele está perguntando. Quanto é o valor da atração? Então é a interrogação, está perguntando. Se está perguntando, repete-se, repete-se. A atração de B em A vai ser igual a 3 vezes A. Mas quem é A, professor? A eu já encontrei. Encontrei aqui no primeiro procedimento, resolvendo o sistema, encontrei 4. Pronto. Logo, a atração é quanto, gente? A atração de B em A
vai ser igual a 12. 12 o quê? Qual o valor? Qual a unidade? Metros por segundo ao quadrado? Metros. Qual a unidade? Tá, professor, tração à força. 12 newtons. 12 newtons, certo? Encontrei a tração. Ah, professor, encontrei a tração de B em A. Agora eu quero a tração de A em B. Tá aqui, ó. A tração de A em B é na primeira equação. Observe que nós trabalhamos na segunda. Vamos agora substituir na primeira. Vou apagar aqui para a gente poder resolver. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Vou fazer mais uma questão para poder entender. Observe aí que a aula de hoje, basicamente, está sendo o quê? Aula sobre exercício. Resolvendo questões. Questões sobre todas as situações que nós já vimos. Força de tração, força peso, força normal, tolias. Todas as forças numa só questão. Tranquilo? Vamos lá? Ah, professor, resolvi na segunda equação. Por acaso, seria o caso de agora, se eu substituir na primeira equação, eu vou encontrar um valor diferente? É óbvio que não. Tento encontrar exatamente o mesmo valor. Aí alguns aí, né? Tá, professor, então não vou fazer esse trabalho não. Dá aula preguiça, eu não vou fazer tudo de novo na 1. Já fiz na 2. Então, por definição tem que ser igual, eu jogo lá, logo lá e digo que é igual. Não faça isso. Faça, refaça, faça novamente. Porque é aí aonde você vai ter a oportunidade de rever se suas contas estão certas ou erradas. Porque quando o aluno vai substituir, se tiver diferente, aí você diz, então, alguma coisa está errada. Aí você vai refazer. Então, gente, a dica que o professor dá lá para o Enem, para o vestibular, o aluno aplicado, sempre substitui. Não, professor, fiz na 2. Aí agora eu vou fazer na 1 para conferir, para verificar se deu certo. Vamos lá na 1. A 1 é como? 20. Vamos lá, pegando a 1. 20 menos tração de A em B vai ser igual a quanto? 2 vezes A. Não é essa a primeira equação? Vamos substituir os valores. 20 é o número, repete-se o número, menos a tração de A em B. É o que eu quero, professor. Encontrei a de B em A. Eu quero agora de A em B. Repete-se. Vai ser igual. 2 vezes A. Quem é A? A é 4. Encontrei 4, professor. Pronto, acabou-se. Aí agora eu vou resolver isso daqui, ó. 20 menos a tração de A em B vai ser igual a 2 vezes 8, 2 vezes 4, 8. Tá mais, vem para cá menos, né? Ó. Tração de A em B vai ser igual a quanto? 20 menos 8. E aí, gente, quanto é 20 menos 8? Tração de A em B é igual a 12. 12 newtons. Aí alguém pode dizer, ih, professor, olha lá que bacana, olha, aqui deu 12 newtons, aqui deu 12 newtons. É exatamente igual. O que confirma, o que confere que você fez as continhas certas. Ah, professor, se tivesse dado diferente, alguma coisa você tinha errado. E você vai ter uma nova oportunidade, uma segunda chance para você rever. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Então, gente, eu fiz de propósito essa questão, aula de revisão, aula aqui para recapitular todas as situações, resolver questões com todas as situações, todas as aplicações, todos os tipos de força numa única situação, tranquilo? Alguém poderia dizer, tá, professor, mas e se tivesse atrito? Então, observe que pode ter, numa única questão, todas as forças. Eu disse que aqui teve todas as forças, mas faltou atrito e mola, não foi? Imagina aí uma questão que tem um atrito para trás, uma mola aqui pendurada, o que mais? Um plano inclinado. Então, observe, gente, que ao todo, existem questões bem estruturadas, bem complexas, que vai ter todas as situações. Aí alguém pode dizer, tá, professor, vamos desesperar, vai ser complicado. É o aluno seguir o passo a passo, manter a tranquilidade e basta seguir o passo a passo. Seguir os procedimentos, os 5 critérios lá, separar, representar, equacionar, substituir e resolver. Tranquilo? Vamos para a segunda questão, gente. Quero ver pergunta aí, dúvida. Estou aqui olhando o quadro. Pessoal aí no chat, pelo menos, né? Ó. Então, vamos agora. Segunda questão. Segunda questão é o seguinte. Cadê? Vamos lá. A segunda questão é um pouco diferente. Viram que a primeira questão, a situação lá, era lá ao topo de um prédio, né? Lá em cima. Então, tinha uma roldana aqui, 2 blocos. Um pendurado, suspenso, e o outro apoiado na superfície, vai ter força normal. Esse não tem força normal. Já essa segunda situação, gente, a segunda situação vai ser assim, ó. Deixa eu colocar aqui para a gente fazer um comparativo. Vai ser no teto. Observe que é diferente. No teto, então tá aí a situação do teto.
Ao teto, eu tenho conectado lá, fixado, um equipamento, né, um sistema de roldanas, polias ou roldanas, e por esse equipamento eu coloco 2 blocos, certo? 2 blocos. Pronto, tá aí. 2 blocos. Aqui o bloco A e do outro lado o bloco B. O bloco A e o bloco B. Certo? Vamos supor que o bloco A tenha 5 quilogramas. 5 quilogramas. E o bloco B tenha 15 quilogramas. 15 quilogramas. Pronto, tá aí. Olha só. Observem a diferença. Enquanto que na primeira questão eu tinha 2 blocos também, professor. Tinha roldana também. Tinha cabo de aço também. Aqui eu tenho a mesma situação. Tenho 2 blocos, tenho roldana, tenho cabo de aço. Mas a configuração do sistema é diferente. Enquanto que na primeira questão eu tinha um apoiado e outro suspenso, já nessa segunda situação eu tenho 2 suspensos. 2 não há suspensos balançando. É como se fosse lá o sistema do elevador. O elevador, o contrapeso e o elevador. Né? Um tem 5 quilogramas e o outro tem 15. Observação. Na primeira questão, a gente sempre diz, gente, vai depender aí de alguma situação. Esse sistema aqui entrar em movimento, depende dessa massa ser maior, ser menor, ser igual. Se essa daqui for maior, vai segurar essa. Se essa daqui for menor, vai segurar. Se forem iguais. Então, independente dessas possibilidades, independente de qualquer situação, nessa situação, se não tiver atrito, sempre desce, sempre arrasta. Lembrem-se sempre da situação da formiguinha e do elefante. A formiguinha sempre, por menor que seja, vai arrastar o elefante se aqui em cima não tiver atrito. Agora aqui nessa segunda situação, alguém pode dizer, tá, professor? Aqui o senhor disse que a massa não depende. Aqui a massa não depende. Nessa segunda situação aí, para que o sistema entre em movimento, a massa vai depender, sim ou não? E aí, gente? Pelo menos no chat. Ninguém? Ah, rapaz. E aí, no chat? Microfone? Cadê o pessoal? Essa segunda situação, o sistema vai entrar em movimento sempre igual à primeira questão, sim ou não? Então, gente, observe que a primeira questão sempre vai entrar em movimento, sempre, se não tiver atrito. Aí alguém poderia ter perguntado, tá, professor, e se tivesse atrito? Tendo atrito, segura. A única situação em que segura o sistema da primeira questão é se tivesse atrito. Como disse que não tem atrito, não tem atrito, vai arrastar. Já essa daqui, gente, essa daqui tem a ver com as massas, porque observe que aqui jamais vai ter atrito. Não vai ter atrito porque não tem superfície. Alguém podia dizer, mas é o atrito entre a polia, a roldana e o cabo de aço. Pronto, se não houver atrito aqui nessa situação, vai vencer o que tiver maior massa. Sempre vai vencer o que tiver maior massa. Nessa situação de ambos. As duas situações, os 2 blocos estiverem pendurados. Se os 2 estiverem pendurados, vence o que tiver maior massa. Agora o outro que tinha um apoiado e um pendurado, não importa a diferença das massas. Sempre vai entrar em movimento se não tiver atrito. Então, logo de cara, essa situação não vou nem perguntar, né? Porque o pessoal aí parece que está... Então, eu vou colocar aqui, ó. Ah, professor, sempre vai entrar em movimento nessa situação. Vai entrar em movimento em qual situação? Vai entrar em movimento sempre o maior. O maior vai puxar o menor. Olha a atenção. Alguns podem dizer, tá, professor, o senhor acabou de dizer que jamais o maior vai puxar o menor. Não depende da massa. Não depende quando está apoiado, como a primeira questão. Essa segunda questão, nenhum está apoiado. Os 2 estão pendurados. Quando os 2 estiverem pendurados, vai arrastar o que tiver maior massa. Tranquilo? Então vamos lá responder essa questão. Respondendo essa questão, primeiro, vou separar os blocos. Cadê? Bloco B é o bloco maior, né? Bloco grandão. O bloco A é o bloco menor. Certo? Bloco A, bloco B. Aí eu quero saber. Primeira força. Força peso. Peso de A. Né? Aqui peso de B. Certo? Força normal não existe. Força de contato não existe. Polia essa situação. Força de tração. Força de tração. Tem fio, então existe. Ah, professor, a tração. Como o movimento vai se dar nesse sentido, a gente tem que sempre analisar nesse sentido, certo? Vindo, o movimento vai se dar nesse sentido. O movimento aqui em B vai ser descendo e em A vai ser subindo. Tranquilo?
Ah, professor, então esse peso aqui, por sua vez, vai arrastar o ar. Vai arrastar o ar. Como o ar tem fio, então vai ser atração. É a atração que B puxa A. Por sua vez, esse A também vai contribuir. É a reação dele. É a atração de A e B. Certo? Pronto. Representei todas as forças. Ah, professor, agora eu vou equacionar. Observe aqui. Esse peso tem que ser maior que essa tração para vencer nesse sentido. Já essa tração tem que ser maior que esse peso para vencer no sentido subir. Tranquilo? Então vamos lá, equacionando. Já dá para fazer os pesos, né? Ó, quem é peso de A? Peso de A vai ser igual massa de A vezes gravidade. Peso de A vai ser quanto? 5 vezes 10. Peso de A é quanto? 50 newtons. 50 newtons. Peso de B. Quem é peso de B? Peso de B vai ser igual a massa de B vezes G. Peso de B vai ser igual a massa. Quanto é a massa de B? 15 vezes 10. Peso de B é quanto? Peso de B é igual a 150 newtons. Vamos lá, pessoal. O pessoal não está tendo dúvida, bacana, né? Então, vamos direto, sem perder tempo. Se tiverem dúvidas, gente, interrompam, parem, perguntem. Professor, eu estou com uma dúvida, repita novamente. Vamos lá. Já separei, representei, equacionei. Agora vamos colocar no sistema, né? Tá, professor? Aqui, ó. O movimento vai se dar de cima para baixo, vai estar descendo. Então, o maior aqui é o peso. O menor é a tração. Então, vai ser o peso de B, né, ó, menos a tração de A em B. Tudo isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a massa de B vezes A. Certo? Isso daí é a primeira equação. Vamos agora para a segunda equação. A segunda equação é quanto? Pronto, a segunda equação, o movimento é inverso, né? Ó. Enquanto que no primeiro bloco, no bloco B, o movimento é descendo, porque o peso é maior, já no bloco A, o movimento é subindo, porque a tração é maior do que o peso, certo? Já que o movimento vai se dar nesse sentido, nessa trajetória. Tranquilo? Vamos lá. No bloco A, o que eu vou ter no bloco A? Vai ser peso menos tração, tração menos peso. Eu nem vou perguntar porque o pessoal está meio para lá, porque para cá, né? Gente, era para vocês participar, perguntando. Cadê? Fizeram a pergunta aí, professor, cadê o remotamente, o híbrido, quem está presencial? Pronto, o híbrido falou aí, parabéns. Parece que só foram para o presencial os que estão acompanhando, participando mais. Cara, eu quero ver todo mundo aqui. Então, vamos lá. Maior vai ser a tração, né? Ó, parabéns, filho. Então, vai ser a tração, né? Ó, tração de quê? De B em A menos o peso de A. O peso de A. Tudo isso vai ser igual a quanto? A massa de A vezes A. Tranquilo? Pronto, já equacionei aí as duas situações, né? As duas equações. Vamos lá? Faltando 3 minutos, né? Ó. Então agora vamos substituir os valores, né? Ó. Já dá para substituir os valores. Alguém pode dizer, professor, já poderia fazer direto? Poderia. Mas é bom organizar, gente. Organize primeiro, equacione e depois substitua. Porque quando você está equacionando, você está vendo o que está acontecendo. Aqui nessa primeira situação, no bloco B, o peso é maior, então é peso menos tração. Já no outro lado, olha, o movimento é subido, então a tração vai ser maior que o peso. Então sempre é bom seguir o passo a passo, para você ver o que você está fazendo, para você não se confundir, tranquilo? E aí, vamos lá. Vamos agora substituir. Se é substituir, professor, é no sistema de equação. Peso de B, já resolvemos, 150. 150, maior, menos a tração de A em B. Tração de A em B. Alguém pode perguntar, tá, professor, nessa segunda questão, o senhor nem colocou os dados que ele pergunta. Os dados sempre são aqueles mesmos, gente. O peso de A e B, né? O que mais? A normal de A e B. Coloquei aqui de propósito para vocês verem, tá, professor? Nessa situação não vai ter normal. O que mais? As trações de A em B ou de B em A, né? Ó, e a aceleração. Sempre trabalhem as questões com todas essas possibilidades, com todas essas perguntas, essas informações que eles possam fazer. Tranquilo? Porque basicamente as questões são desse tipo. Vamos lá. Ah, professor, massa de B. Quem é a massa de B? Massa de B é 15. 15 vezes A. Pronto.
Quero ver agora. Segunda equação. Essa é a primeira, né? Segunda equação vai ser como? Segunda equação vai ser cadê? Tração de A em B. Faço o seguinte, gente, ó. Essa tração aqui, eu tenho tração aqui e tenho tração aqui. Então, coloque tração abaixo de tração. Tração abaixo de tração. Parcela abaixo de parcela. Aqui a gente já tem a tração A em B. A em B. Aqui é B em A. Então, coloca aqui, ó. Tração de B em A. Certo? Só que essa de cima é menos. Essa de baixo é mais. É mais. Menos peso de A. Quanto é o peso de A? 50. 50. Só que é menos. Só o sinalzinho menos. Aí alguém pode dizer, professor, o senhor está confundindo aí. Por que o senhor inverteu? Aqui era tração menos peso. Aí aqui o senhor botou peso, inverteu? Gente, eu só fiz essa inversão de posição para você colocar termo abaixo do termo. O peso vai ficar abaixo do peso. Não posso esquecer o sinal. Aqui é menos. Então é menos. O peso de A era 50, então é menos 50. A tração não era mais, então é mais tração. Tranquilo? Alguém pode dizer, professor, e se eu quiser manter aqui, se eu mantiver a mesma sequência, a mesma ordem? Pode fazer. Só que na hora de você cortar o método da adição, você pode se confundir. Já aqui está termo abaixo de termo. Igual você faz nas continhas, né? Vou somar 23 mais 15. Termo, numeral abaixo de numeral, né? O número abaixo de número, para você poder cancelar, cortar, certo? Massa de A. Quem é a massa de A? Massa de A é 5 vezes A. Tranquilo? Professor, acabou-se. Aí agora resolve. Resolve. Vamos resolver? Professor, aqui, ó. Tração e tração. São simétricos opostos, matematicamente falando, né? Ó, cancela. 150 menos 50. Dá quanto? 100. Vai ser igual. 15 mais 5. 20. Acabou-se. 20A. Gente, mais simples do que isso, sinceramente. Ó. Observe que as questões jamais, longe de serem difíceis. Não são difíceis. Jamais são difíceis. Pelo contrário, são extremamente simples. Alguém pode dizer, professor, mas é trabalhoso. Pronto, tranquilo. Aí a gente abre mão, né? A gente reconhece, tranquilo, pode ser trabalhoso. Mas é trabalhoso enquanto você está aprendendo, enquanto você está praticando. Então tem que praticar. A dica que o professor deixa nessas questões é praticar. Tranquilo? Então lá. Professor, está multiplicando. Passo para cá dividindo. Vai ser igual a 100 dividido por 20. Igual a quanto? Igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Professor, vamos substituir. Vamos substituir. Como é que eu vou substituir? Vou substituir. Encontrei a aceleração. Vamos agora substituir essa aceleração na primeira para encontrar a tração, ou na segunda. Tanto faz, vamos na primeira. A primeira é quanto? 150 menos a tração, é o que eu quero. Repete-se. Vai ser igual a 15 vezes A. Quem é A? A é 5. Acabou-se. Aí aqui, 150 menos. 150 menos. E aí, gente? Tração de A em B é o que eu quero, professor. Repete-se. E aí? 15 vezes 5 dá quanto? 25. Vão 2, 5 e 2, 7. Não. 75. Tranquilo, gente? Alguma dúvida aí, ó? 25, vão 2. 5 e 2, 7, 75. Tração, tá menos, passa para lá mais. Tração de A em B vai ser igual a 150 menos 75. Alguma pergunta, gente? Tração de A em B é quanto? Tração de A em B é quanto? 75. Não. 150 menos 75, 75. 75 o quê, gente? Newtons. Vou deixar para casa para você fazer e encontrar a tração de B em A. Tranquilo? Faltando aí 2 minutos. Alguma pergunta, gente? Fiz essa segunda, não foi? Então fiz a primeira e a segunda. 2 questõezinhas. Vou deixar aqui a terceira para casa, para vocês fazerem. Vou só comentar nesses 2 últimos minutos. A questão para casa é essa daqui, gente. Olha lá. Questão de casa. Já viram logo de cara, né? Tá, professor, tem o quê? Tem um plano inclinado. Se tem um plano inclinado, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, plano cartesiano, decomposição das forças, né? Da força-peso. Tá aí, ó, a situação é essa. Tenho 2 bloquinhos, bloco A, de 2 quilogramas, conectado a um bloquinho B lá do outro lado, de 3 quilogramas. Então, gente, primeira coisa, esse sistema aí vai entrar em movimento? Sim ou não? Esse sistema vai entrar em movimento? Sim ou não? E aqui faltou o ângulo, não, 30 graus.
vai entrar em movimento sim ou não? Aí alguém pode perguntar, professor, o senhor disse que independente da massa aqui, sempre entra em movimento, se ele tivesse apoiado horizontalmente. Observe que aqui não está apoiado horizontalmente, certo? Aqui não está apoiado horizontalmente. Ah, professor, aqui está meio inclinado, exatamente porque eu tenho que fazer aquela situação, né, ó, do plano cartesiano. Aqui vai ser o peso, né, o peso de B, aí então vai ter o peso de B em Y, peso de B em X. Aí você vai ter que descobrir quem é esse peso de B em X, para ver se ele é maior ou menor do que o peso de A. E vai vencer a situação quem for maior, assim como nessa questão 2. Então, gente, essa questão 3 é como se fosse a situação dos dois suspensos. Vai vencer o movimento quem for maior. Quem for maior, certo? Ah, professor, maior vai ser o peso de A ou vai ser o peso de B em X? Então, você tem que fazer, tranquilo? Questão 3 é semelhante a 2. Eu tenho que saber quem é maior ou menor para saber quem vai vencer. A situação de sempre entra em movimento, independente da massa, é quando eles estão apoiados horizontalmente. Somente nessa situação, sempre vai entrar em movimento. Mesmo aqui sendo uma formiguinha e aqui sendo um elefante. Tranquilo, gente? 9h30, alguma pergunta, alguma dúvida? Então, essa foi a aula de hoje. Hoje, basicamente, foi uma aula para responder questões, exercícios. 3 questões para a gente comentar todas as aplicações até aqui. Alguma pergunta, 9h30? Ei, gente, é isso aí, bacana. Parabéns às atividades. Reta final. Só faltam agora 4 semanas, 4 aulas, 4 aulinhas, concluímos o ano. Tranquilo? Ei, gente, parabéns, boa sorte, bons estudos. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, professor Carmelo.